Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. É uma alegria ter você conosco para, mais uma vez, darmos continuidade ao projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, com o dia 19 de janeiro e os capítulos 13 a 16 de Gênesis. Vamos lá? Vamos iniciar, como temos feito, com um breve resumo dos capítulos, iniciando pelo capítulo 13. O capítulo 13 de Gênesis traz aquilo que poderia ter sido o início de um primeiro conflito agrário. Apesar de não existirem contratos e propriedades nominais, vemos que os empregados de Ló discutem com os empregados de seu tio Abrão. Isto porque ambos eram homens que viviam da pecuária, que necessita de grandes extensões de terras. Por isso, a melhor resolução tomada é que cada um leve seus rebanhos para o lado oposto do outro. Abrão demonstra generosidade e concede a Ló a chance de escolher para onde ir primeiro. Ló, ao contrário, é interesseiro e se deixa levar por aquilo que seus olhos podem ver. Por isso, escolhe o local mais irrigado pelo rio Jordão. No entanto, Abrão tem o apoio de Deus, que o anima e diz a ele para erguer os olhos e a avistar toda a extensão de terra que seria dele e de sua descendência. Melhor do que isso, Deus diz a Abrão: farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes. Capítulo 14 começa demonstrando que o tempo de Abrão foi de muitas batalhas, travadas por povos que estavam ao seu redor, no que ficou conhecida como a Guerra de 4 Reis contra 5. No entanto, nenhum desses reis e povos tem grande destaque no texto bíblico. Há de se ressaltar que 2 cidades começam a tomar certa projeção em Gênesis: Sodoma e Gomorra. Sodoma, aliás, era exatamente o local que Ló havia escolhido para residir, o que desencadeará muitos problemas para ele e sua família. Ló será preso e perderá todos os seus bens. Na sequência, temos contato com mais uma característica de Abrão, além de sua generosidade, sua lealdade à família. Ao descobrir que Ló havia sido capturado, Abrão reúne 318 homens e vai pessoalmente ao encalço daqueles que haviam mantido Ló em cativeiro. Abrão e os 318 conseguem derrotar os inimigos e Ló, sua família e seus bens são recuperados. Na sequência do capítulo 14, há um dos episódios mais enigmáticos de Gênesis. Abrão é abençoado pelo rei de Salém, Melquisedeque. É enigmático, pois há pouquíssima informação acerca desse rei. Para muitos seria uma aparição do próprio Jesus, que vem para abençoar Abrão. Para outros não há como comprovar essa informação. O que fica nítido é que esse encontro não é comum. Há pão e vinho oferecidos por Melquisedeque a Abrão, e por isso Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Em contrapartida, Abrão concede a 10ª parte de tudo aquilo que havia conquistado na guerra travada para libertar o seu sobrinho. Após isso, o rei de Sodoma propõe um acordo com Abrão. Abrão ficaria com os bens e daria as pessoas ao rei de Sodoma. Abrão, obviamente, refuta esta oferta. Então,
chegamos no capítulo 15. Mais uma vez, Deus se manifesta a Abrão para dizer que ele teria uma grande descendência. A esta altura, muitos anos da primeira manifestação de Deus já haviam passado. Por isso, Abrão questiona Deus. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus, mais uma vez, renova sua promessa a Abrão, levando-o para fora da tenda e dizendo: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe diz: assim será sua posteridade. Algo a destacar neste capítulo é que Deus não se satisfaz em profetizar a Abraão que ele será pai de uma grande nação, como traz detalhes que ultrapassariam a vida terrena de Abraão, visto que há a profecia de seus descendentes se tornarem escravos em terra estrangeira, o que ocorreria anos depois no Egito. O capítulo 16 traz uma alternativa humana para o problema da infertilidade de Sarai. Ela mesma propõe a Abrão que ele tenha relações com sua serva, Agar. Como consequência, Agar fica grávida. Talvez estivesse aí a solução para a infertilidade de Sarai e a falta de descendentes de Abraão. Era isso que Sarai e Abraão acharam no início. O problema é que Sarai não se sente bem com a gravidez de sua serva e começa a tratá-la mal. Agar foge para o deserto, mas é dissuadida desta ideia por um anjo que diz para ela retornar ao acampamento de Abrão e que seu filho seria a origem de uma grande descendência. Seu nome seria Ismael, que significa Deus ouve. E há desde então a predição de que ele seria um homem que batalharia contra todos ao seu redor. Este é o breve resumo dos capítulos 13, 14, 15 e 16 de Gênesis. Passamos então para as dúvidas e questões que podem surgir. Primeira delas: por que Ló está sempre com seu tio e ainda assim entra em conflito com ele? Nos parece que Ló é um homem oportunista, um homem sem grandes escrúpulos, um homem que não é temente a Deus. Por isso ele se aproveita até mesmo da benevolência e generosidade de seu tio Abrão. Mas ele, volta e meia, vai entrar em conflito com Abrão e com seus empregados. Porque para Ló, o que interessa é realmente os bens e não sua relação familiar. Questão 2. Por que Deus se manifesta de forma tão direta a Abrão? Nós veremos outros personagens bíblicos no Antigo Testamento que isso também ocorre, como por exemplo Moisés. E podemos ficar na dúvida, por que Deus se manifestava tanto assim no período do Antigo Testamento, de uma forma aparentemente direta, e hoje ele não faz mais? Talvez uma resposta seja: hoje nós temos a palavra. Naquele tempo não havia a palavra. E claro, Deus não se manifestava para todos da mesma forma, assim como até hoje ele não o faz. Questão 3. Qual a importância dos carvalhais de Manre, onde Abrão foi morar? Foi ali, nos carvalhais de Manre, que Abrão travou batalhas e realizou sacrifícios, e quase já sem forças, parecendo que já não esperava uma saída, que Abraão levanta os olhos e vê 3 homens, que eram 3 anjos, vindo em sua direção. Logo mais veremos na sequência. Foi ali que, de fato, Abraão demonstrou fé e recebeu tudo aquilo que ele desejava. Entre os carvalhais de Manre, Abraão vai habitar. Questão 4. Quem foi Melquisedeque? Como eu disse antes, é uma questão muito enigmática.
Sabemos que ele é um agente de Deus que abençoa Abrão. Não sabemos ao certo quem é ele. Se de fato ele era um rei, por isso rei de Salém. Salém depois vai ser Jerusalém. Salém significa paz, rei da paz. Por isso que para muitos ele é Jesus. Mas não há essa certeza bíblica, né? Se eu posso não ficar em cima do muro, eu prefiro acreditar que de fato foi o próprio Cristo. Mas nós não temos essa certeza. Questão 5, Abraão é tido como pai da fé. Mas se ele é o pai da fé, por que ele questionou a Deus sobre o fato de ainda não ter filhos? Será que isso demonstra que Abraão não teve fé? É certo que Abraão é o pai da fé. É certo que Abraão, ele teve fé em Deus. Mas ele também teve vulnerabilidades. Ele também teve fraquezas. Sua fé nem sempre foi tão firme e forte. Por isso, passa ano, entra ano, Deus vem, renova as promessas a Abraão, mas ele não consegue compreender por que está demorando tanto. E essa fé, essa firmeza que ele tinha, começa de certo modo a se esvair. Mas nós não podemos confundir uma dificuldade, uma diminuição com a ausência completa de fé. Questão 6. Por que será que entre a primeira promessa de uma grande descendência feita por Deus a Abraão e o cumprimento, há um lapso tão grande de tempo? Estaria Deus testando Abraão? Talvez esta seja a melhor hipótese. Sabemos que depois Deus vai testar Abraão de uma forma ainda mais complicada, complexa, lá no capítulo 22 de Gênesis. Mas é certo que Abraão vai passar em grande parte dos testes. E quando ele tiver dificuldades, Deus vai ajudá-lo. Da mesma forma ocorre conosco. Podemos fazer um pedido a Deus e Deus, de repente, nos dar um ok, um positivo, mas não necessariamente Ele nos dará aquilo que pedimos no momento em que nós desejamos. Muitas vezes levará tempo. Muitas vezes Deus estará testando a nossa fé. Questão 7. Porque Deus antecipa acontecimentos que viriam muito depois de Abraão. Isso ocorre porque nós vemos lá que em certo ponto nós ouvimos que Deus está falando com Abraão e fala que seus descendentes se tornarão escravos em terra estrangeira. E obviamente aqui Deus está falando da escravidão no Egito. Por isso nós temos consciência de que Abraão, ele não viveria essa escravidão no Egito. Mas seguramente que ele relatou tudo aquilo que Deus falou a ele e os israelitas já sabiam tudo aquilo que esperava. Tudo aquilo que eles teriam que sofrer. Questão 8. Por que Abraão e Sarai resolveram criar uma alternativa para a infertilidade de Sarai? Faltou fé para eles? Nos parece que sim. Que de fato eles fraquejaram. Sarai, ela se sentia mal, né, com sua infertilidade. Ela não queria que Abraão, o seu marido, o seu senhor, porque era assim que as mulheres tratavam seus maridos na época, fosse prejudicado por sua infertilidade. Então, na verdade, essa atitude inicial de Sarai é uma atitude muito forte de uma mulher que ama o seu marido e que não quer vê-lo em uma situação difícil. Mas nós sabemos que isso não vai dar muito certo. Questão 9. Agar realmente começou a olhar torto para Sarai ou ela começou a ter essa impressão? Porque é o que diz o nosso texto. Sarai diz que
Agar estava olhando torto para ela quando ela esteve grávida de Ismael. Será que isso de fato aconteceu ou era coisa da cabeça de Sarai? Essa é a questão. Nós nunca iremos saber, enquanto estivermos neste mundo e nesta vida. Talvez quando chegarmos no céu tenhamos um entendimento melhor. Diz o nosso texto que de fato Agar olhou torto para Sarai. Mas talvez tenha sido impressão dela. Porque sabemos que muitas vezes quando estamos em fraqueza, podemos interpretar de maneira equivocada aquilo que as outras pessoas fazem para nós. E a última questão, questão 10, quem hoje é descendente de Ismael? Na Bíblia vai trazer como ismaelitas, aqueles até que vão prender ou comprar José de seus irmãos. Logo mais nós veremos isso na sequência do relato de Gênesis. Mas nós podemos ter uma ideia de que, muito provavelmente, os descendentes de Ismael serão os árabes. E aí muita coisa que acontece hoje, de conflito, de guerra, de terrorismo, parece que existe um cumprimento do que a palavra disse a respeito dos descendentes de Ismael. E assim chegamos ao ponto final, os aspectos teológicos. Dos capítulos 13 a 16 escancaram a fragilidade humana diante da aparente demora de Deus em realizar aquilo que ele havia prometido. Quantas vezes nós também não caímos e apelamos a alternativas humanas por não termos paciência em esperar? O resultado normalmente é o mesmo que Sarai e Abraão obtiveram: divisões, contendas e problemas. Que bom que podemos confiar no Deus que firmou uma aliança única e ímpar conosco por Cristo Jesus. E deste modo, pela aliança firmada por Deus conosco, é que nós podemos crer e seguir, firmes, confiantes, sem apelar para alternativas humanas, sob pena de sofrermos aquilo que Abraão e Sarai sofreram. Este é o estudo de hoje para os capítulos 13, 14, 15 e 16 de Gênesis. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida, para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, acompanhando os vídeos do projeto A Bíblia ao longo do ano. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.